Bom dia, meninas! Bom dia, mulheres abençoadas! Vamos colocar nossa casa na presença do Senhor. Fala para Ele que Ele pode entrar na sua casa, que Ele é bem-vindo na sua casa. Eu amo essa música, gente. Tu és bem-vindo, este é o meu lar. Amém, Jesus. Amém. A Paulene já está aqui, já vou te chamar, viu, minha amiga? Só vou deixar um pouquinho as pessoas entrarem aqui. Hoje está um friozinho gostoso em Goiânia e parece que quando é assim a gente sente ainda mais a presença de Deus, né? Tão gostoso. Bom dia, Lu. Bom dia, Elisa, Conceição. Bom dia. Amém, Jesus. Coloca seu coração agora na presença do Senhor. Fala para Ele entrar na sua casa. Fala para Ele que a casa é sua. Tanto a casa espiritual quanto essa casa material. Amém, Jesus. Pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. A casa que já recebeu Jesus não consegue mais viver sem Ele. Amém, Jesus. Oi, Dani, Eliane. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Meninas, vai escrevendo aí. Eu quero o Senhor no meu lar. Eu quero o Senhor no meu lar. Amém, Jesus. Entra. A porta está aberta, pode entrar. Amém, Jesus. Kênia, minha prima, Etienne, doutora Carla. Que bênção, meninas. Que bênção vocês aqui. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Chama o Senhor para fazer morada no seu coração. Vem. A casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Amém, Jesus. Ó, chama o Senhor para fazer morada hoje na sua casa, no seu coração. Sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a tua habitação, eu sou o teu lar. Olha que lindo, gente. Fazer morada. Peça para o Senhor fazer morada no seu coração. Meninas, hoje essa live está imperdível, tá? Hoje nós vamos falar sobre como criar novos hábitos na vida dos nossos filhos e também na nossa, tá? Eu já vou chamar minha convidada aqui. Nós vamos fazer uma oração pelo seu lar. Deixa eu chamar aqui. Fazer morada. Gente, é tão importante a gente abrir a nossa boca e falar com o Senhor e falar para Ele, essa casa é tua. Você pode ter certeza que Satanás não fica dentro da casa. Bom dia, minha amiga. Você tá boa? Bom dia! Estou muito feliz. Entrar na sua casa junto com Deus, que bênção! Você tá tão linda, Paulene. Que coisa mais linda, minha amiga. Tá cheia do brilho do Espírito Santo, viu? Amém! É isso mesmo. Quando a gente está cheia dos hábitos de Deus na nossa vida, a gente Amém. encontra essa beleza que Ele nos deu, né?
Se a gente tá Amém. bela ou não tá, a gente tem que se sentir bela com ele. Amém, Jesus. As meninas estão perguntando o nome da canção, Vem Fazer Morada. Se vocês colocarem assim, eu acho que vocês vão achar. Não sei se esse é o nome certinho, não. Paulene, eu só quero orar antes da gente começar, chamando a presença do Senhor. Eu creio que Ele já está aqui, Ele já está operando desde a hora que nós nos levantamos e colocamos nosso coração nele, né, para esse momento. E, meninas, só para falar para vocês, hoje o nosso tema vai ser sobre hábitos, tá? Porque eu estava assim pensando, eu falei, gente, esse assunto, ele é um assunto muito espiritual também. Porque às Sim. vezes a gente fica pensando em coisas espirituais, em coisas não espirituais. Mas esse é um assunto natural, né? Porque é do nosso dia a dia, mas ele é totalmente espiritual, porque se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo para ver os hábitos errados que os nossos filhos estão formando e os nossos hábitos errados que estão influenciando os nossos filhos, Satanás ele vai ter os pontos onde ele encontra as brechas, onde ele pode agir na nossa vida, né? E daí eu queria fazer mesmo esse contraponto de falar que essa questão dos hábitos realmente ela é muito espiritual e você tem um ajudador para mudar os seus hábitos, que é o Espírito Santo. A Paulene acabou de escrever um livro sobre isso, que ela vai disponibilizar para vocês o link depois que a gente terminar aqui. Mas, então fiquem aqui na live, porque vai ser muito precioso. Em poucos minutos que eu tive, que hoje eu fui levar as meninas na escola, em poucos minutos que eu tive assim de entendimento, né, com o Espírito Santo, ele trouxe grandes coisas para mim também. Então eu quero falar com vocês que são mães. Eu só vou orar e ler um trecho aqui da palavra de Deus. Vou pedir para você se apresentar, tá, Paulene? Tá bom. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar essa live na tua presença, no teu altar. Quero colocar essas mulheres, os filhos dessas mulheres. Pai, muitas vêm aqui me pedir oração, Senhor, muitas vêm pedir ajuda, mas eu sou humana, eu não consigo ajudar todo mundo, mas nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Ele é aquele que conhece cada plano do inimigo, ele é aquele que conhece cada arma forjada para nos derrubar. Ele é aquele que conhece o mais profundo do nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele é capaz de saber aquilo que nós precisamos ser mudados. Ele sabe as consequências daquilo que nós não estamos enxergando no hoje, mas ele vê o nosso futuro. Ele sabe do nosso futuro e por isso ele deseja nos alertar nessa manhã para os hábitos que necessitam ser transformados dentro da nossa casa. Senhor, eu creio que vai ser poderoso, Senhor. Eu te peço que o teu Espírito venha trazer de modo sobrenatural tudo aquilo que o Senhor planejou para nós nessa manhã. Senhor, eu te peço que o Senhor traga para o dia da Paulene, Senhor, para o dia dessas mulheres que estão aqui, tudo aquilo que o Senhor planejou. Senhor, nós conectamos agora a nossa mente, a mente do Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda palavra contrária nos nossos ouvidos. Senhor, toda palavra que diz que nós não vamos conseguir mudar os hábitos dos nossos filhos. Toda palavra que diz que é difícil demais. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos os nossos pensamentos nessa manhã para o Senhor, para que as nossas atitudes sejam diferentes nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Minha amiga, pode se apresentar. Você é tanta coisa que eu nem coloquei aqui por que você. Então se alegria. apresenta aí. Primeiro, você é uma amiga querida, né? De muitos anos. Então, Sim, conta aí um muitos pouquinho. anos. Olha, eu sou filha de Deus e dos meus pais, Paulo e Luciene. A minha mãe é dentista de criança há 45 anos. Meu pai é um homem muito carinhoso. E eu já sou casada há 27 anos, que eu conto namoro, 10 mais casamento, 17 anos, com 10, 27 anos de relacionamento com o Rodrigo, meu esposo, que é uma bênção de Deus na minha vida. E a gente tem 3 filhos, são 2 adolescentes.
de 14, 12 e a Rapinha do Tacho abençoada de 5 anos. Então, eu sou mãe. Antes de ser uma profissional, eu sou dentista também, eu sou ortodontista e dentro da odontopediatria também, que é o que eu amo, minha missão é estar com os pais, com as mães, com as famílias. Amém. E com as crianças. A minha missão maior é com as crianças. E eu trabalho aqui na clínica da minha mãe, já com ela há 25 anos. Então, estar ao lado da minha mãe é um aprendizado de Deus. Então, quando eu digo primeiro dos meus avós, né? As minhas duas avós sempre foram avós de muita fé. Então, o meu primeiro princípio de Deus na minha vida veio das minhas avós. Não muito da minha mãe, mas a minha mãe, como ela tem uma energia já de luz de Deus abençoada, e ela tem muito amor, muita alegria, e eu falo que isso também são hábitos de Deus na vida da gente. Então, eu quis falar sobre isso porque a nossa base é a família. E eu trabalho não só na odontologia, mas sou professora. Então, essa base de querer aprender, ensinar e inspirar é algo que vem de um dom do Espírito Santo. Então, ele me trouxe muitas coisas boas de querer escrever. Às vezes eu não tô nem, nossa, eu tenho que escrever um livro, não. Então, às vezes ele envia revelações mesmo. E eu tenho muita gratidão a Deus por ele enviar, porque são coisas que às vezes eu nem imaginava escrever. E uma delas foi nesse livro que eu escrevi há 7 anos atrás, Talentos que Transformam Hábitos, que é o conhecer, conviver, fazer e ser. E eu não sou pedagoga, mas eu recebi bênçãos assim de como conduzir a minha consulta com os pais. Porque nós temos desafios no consultório, mesmo porque a odontologia é quase uma psicologia na cadeira. Então, quando a criança vem, a gente sabe pelo andar dela, pelo sorriso, pelos medos, pelas dúvidas, ou pelas vezes o medo dos pais, a gente sabe o que eles estão sentindo. Então, essa percepção dos hábitos das crianças sempre foi algo que me chamou muita atenção. E por isso eu fiz uma consulta especial, colocando os hábitos da família, o comportamento emocional das crianças e também os hábitos da boca, Flávia, que tem tanta influência no emocional da criança. Então, ontem eu tive uma criança que estava com mordida torta e eu falei, olha, essa mordida cruzada é da genética da família, ela usou chupeta, usou mamadeira, ela estava roendo a unha mais de um lado que do outro. Então, assim, são coisas que a gente vai sentindo e numa consulta... Daí já demonstra uma ansiedade, né, da criança. Então, né? assim, e 45% das crianças têm o hábito de roer a unha a partir de 4 anos. E até mesmo os hábitos que a gente vê, porque a fase oral, que é a fase de mamar no peito, de chupeta, mamadeira, isso é muito emocional, né? Até a sucção de dedo, os pais falam assim para mim, Paulinho, ele chupa o dedo porque eu chupei. Então já vem aquela crença, nossa, ele chupou o dedo e minha família chupou, achou bonito, então ele também vai. Só que todos esses hábitos, se a gente não mudar na época certa, isso vai trazer uma dependência para a criança. Essas dependências de não autonomia, de manha, de choro, de birra, isso muda muito o ambiente da família, trazendo até às vezes um nervoso para a mãe, um cansaço. Tem mãe que já fala assim, eu já tentei de tudo, eu não aguento mais. Então, assim, são coisas que no meu coração, eu sei que eu posso colocar um aparelho e mudar, mas não é isso. Não é isso que Jesus vem falar para mim. Então, a minha missão com hábitos, ela vem desde o consultório, a consulta. Mas eu não consigo fazer uma consulta sem antes sentir o coração das mães. E quantas vezes, às vezes, eu tenho que ficar só com a criança. Pegar na mão dela, olhar no olho dela, ficar olho a olho e sentir o que ela tem para me falar. Ou às vezes eu tenho que levar a mãe para fora e falar assim, o que você está sentindo, que você não quer me contar. Então, são hábitos emocionais que influenciam no comportamento e nas atitudes das crianças. Então, quando eu escrevo os livros de hábitos, eu acho que Deus vem tocar meu coração para que eu possa compartilhar com as pessoas. E eu não quero dizer, eu sou uma mãe que estou em evolução. Meus filhos têm maus hábitos? Sim. Eu tenho também? Sim. E reconhecer isso, né? Às vezes meu filhinho estava lá colocando a mão no nariz, e daí? Quantas crianças já fizeram isso? Só que o meu filho ele tem um hábito grandioso, Flávio. O meu menorzinho, ele acorda
cantando as músicas de Jesus, ele fala: a alegria está no coração de Jesus. E esse é um hábito que eu tenho com ele. Com cada filho foi um hábito que Jesus tocou meu coração. Mas quando ele fala disso e ele ensina a gente, ele fala: eu te amo, porque às vezes a gente fala: nossa, a gente fala tão pouco que eu te amo. Só fala no dia das mães? Só fala no dia do casamento? Ele fala todos os dias. Então, esse é um hábito elevado de Deus. Que eu falo assim, às vezes as pessoas criticam: ai, tá roendo a unha. Isso também não é o fim do mundo, tem como mudar, né? Então, eu vim falar de como a gente pode mudar esses hábitos em família de uma forma saudável, sem culpa, sem julgamento, sem cobrança. Porque é isso que deixa, às vezes, a gente doente na família. São esses excessos de culpa, de cobrança. E, em nome de Jesus, isso não faz parte do meu coração mais. Eu tenho muito que melhorar como mãe, mas isso, o processo de culpa é algo que não nos eleva para os hábitos elevados que Deus trouxe na nossa vida da gratidão. Então, essa missão de poder compartilhar, isso é maravilhoso que você faz, que você compartilha o que Deus fala com você. Quantas mães estão paradas e são ricas, abundantes de talentos, de dons que Deus tem que passar para nós e para todas as mães. Então, compartilhar é o segredo de bons hábitos. Quanto mais a gente compartilha, mais hábitos elevados de Deus nós vamos ter. Não, e eu gosto muito assim, de antes, né, de vir aqui para a live, né, pedir palavras para o Senhor, né, e daí eu quero ler aqui em Filipenses, deixa eu ver se ficou aberto aqui, ficou. Peraí. Eita, esqueci meu óculos. Peraí, minha amiga, porque saiu, aqui ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viveram em mim, e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, meninas, por que eu estou lendo isso daqui? Nós temos um exemplo que é Jesus Cristo. A gente pode pegar aí os hábitos de Jesus e transformar isso para hábitos na nossa vida. O que é um hábito? Um hábito é uma coisa mecânica que você faz sem nem perceber. O hábito, ele pode ser tanto um hábito bom quanto um hábito ruim. E os hábitos, eles vão resultar na vida que você tem. Então, por que é tão importante a gente falar de hábitos? E hábitos da infância, hábitos que estão vindo já para a adolescência, hábitos que vão caminhar para a vida adulta se você não tomar providências, né? Então, todo hábito, ele pode ser mudado. O Cortella, ele fala assim que nenhum incêndio começa grande. Ele começa com uma fagulha, né? Começa com uma coisinha errada. E é justamente nisso que vai ganhando espaço, e o problema vai ficando maior. Todo problema que você não resolve cedo, lá na adolescência ele vai culminar e depois, se não for corrigido na adolescência, vai para a vida adulta também. Então a gente tem que pensar nessa sequência, corrigir hábitos na infância, para não levar eles para a adolescência. Mas se já levou para a adolescência, como corrigir na adolescência para não levar para a vida adulta, né? Então, só para vocês, meninas, entenderem um pouquinho. E o que é um hábito? O hábito é algo que você alcança por repetição. É algo que você faz todo dia, todo dia. Então, se é por repetição que ele é formado, é por repetição também que um hábito ruim vai sair. Então, meninas, eu quero que a partir de agora vocês comecem a anotar aí as dicas, né? Por exemplo, Paulene, teve gente que falou assim sobre hábitos de leitura, que tem muita dificuldade de colocar os filhos para ler, os adolescentes para ler, né? Fala um pouquinho assim, o que o Senhor te entregou? Este hábito de leitura é algo que vem da cultura, mas também é algo que Deus pode entregar para nós. E eu tenho uma pessoa muito especial que escreveu o livro comigo, que é a Lisa, pedagoga. Ela é psicopedagoga e ela tem um canal no Telegram que chama Hora de Ler.
Inclusive, eu indiquei meu filho para ela me ajudar exatamente nessa questão da leitura. Porque é algo que vai influenciar na nossa vida, quer você vá direcionar para uma área intelectual, ou uma área emocional, ou uma área de não importa a profissão que Deus vai te dar. O hábito de ler, ele te traz, é como se fosse um hábito de meditar. Porque meditar não quer dizer que você vai ficar lá ou não, você vai aquietar a sua mente e concentrar no que você está fazendo agora, que é o que a gente fala da presença. E como é difícil essa presença em tudo. Às vezes ele prefere estar no videogame, no game, no celular, do que estar numa leitura. E essa leitura, ela tem que ser prazerosa. Algo que te dê prazer. Então, assim, na Bíblia, às vezes as crianças começam lendo, eu tenho uma Bíblia de criança e tenho uma de adolescente. Às vezes no culto eu faço um pedacinho com a criança, o outro com o adolescente, para trazer a leitura de uma forma prazerosa. Mas as leituras que eu digo assim, a Lisa, ela mostra no livro uns 10 passos de como trazer isso como um hábito saudável e não como uma cobrança. Porque se você vai ficar cobrando uma rotina, ó, todo dia você tem que ler 15 minutos. Ó, então, assim, você tem que criar um momento, um ambiente e algo prazeroso. Só que, infelizmente, tem muitas leituras também que não são muito saudáveis. Então, como trazer isso, uma leitura saudável de Deus na vida do seu filho? E a Lisa é uma mulher de muito Deus, ela tem orações maravilhosas. No livro Novos Hábitos, um Guia Abençoado, ela escreveu assim, com muito amor. E esse Telegram, Hora de Ler, ela tem várias dicas para vocês. Porque essa cobrança, Flávia, não é só com a leitura. Ah, meu filho não escova os dentes, eu tenho que mandar ele escovar todo dia, senão ele não escova. E isso é um hábito que, na verdade, tem que se tornar uma rotina. Só que essa rotina, se ela é feita com cobrança, você vai ficar naquele negócio cobrança e culpa. E isso não traz resultado com prazer. Então, para a gente tornar isso até uma disciplina, porque disciplina a gente pensa assim, nossa, disciplina é uma matéria na escola. Não, disciplina é algo elevado, quando você já praticou várias vezes, quando você já sente até um prazer. Eu tenho a disciplina de cantar com meu filho de manhã. É um prazer que eu tenho em cantar com ele e eu faço todos os dias. E quando eu não faço, ele fala, mamãe, a música. E às vezes ele fala assim, nossa, esqueci. Mãe, eu tô muito esquecido. Não, você tá lembrando de tudo. Porque a gente tem que elevar, não só elogiar por elogiar. A criança não quer que elogie por elogiar. Ela quer que a gente valorize as coisas boas que ela tem. As coisas que não são boas, a gente tem que reconhecer para ter uma mudança de hábito, não por cobrança. E a nossa cultura, a nossa geração veio com isso, assim, principalmente no Brasil, de muitas cobranças. Não só dos nossos filhos, mas nós como mães. Então, eu acredito que para a gente melhorar e mudar os hábitos dos filhos, nós temos que melhorar os nossos hábitos como mães. E isso é muito difícil de se falar, né, Flávia? Porque nós mesmos, às vezes, a gente não tem o hábito de todos os dias fazer algo, mas quando a gente entrega isso para Deus, eu sei que Deus tem me capacitado até para eu ter mais tempo com Ele, tá? A gente tem um equilíbrio de tempo com a família, com o trabalho, porque a nossa maior fuga é: eu não tenho tempo para fazer isso. Ah, eu não tenho tempo para malhar. Eu não tenho tempo para poder ler. Então, é sempre eu não tenho tempo. É uma fuga, é uma procrastinação, depois eu faço. E isso vai trazer um desequilíbrio de tantas vitimizações. Então, quando eu falo de tempo, porque eu acho que é um dos maiores desafios, eu penso num triângulo que eu trouxe até aqui, que é algo que a gente vai pensar num triângulo de qual é o tempo que você vai dividir para cada área da sua vida, e com cada filho, e com seu esposo, mas o principal, o centro de tudo, é Deus. Então, quando você pede para Ele, Deus, eu quero ter mais tempo para estar com meu filho, de manhã eu fico com o mais novo, à tarde eu trabalho bastante, mas tenho meu tempo com os mais velhos. Porque o nosso tempo não é tempo por estar, é uma presença. É estar na presença com Ele agora. Então, isso eu acredito que é um dos principais fatores que vai nos ajudar a mudar hábitos em família, né? Na cultura da família. E para você, Flávia, qual é o hábito mais difícil que você sente?
Ai, minha amiga, me pega, viu? Eu tenho dois desafios aqui na minha casa. Um começa por mim, que é a atividade física. Esse eu acho que é o calcanhar de Aquiles da maioria, né? E a alimentação, que é algo também muito difícil, que eu acho que as mães enfrentam muito essa situação também, né? De fazer essas crianças tanto se movimentarem quanto a questão de alimentação, uma alimentação correta. Essa questão da alimentação, muitas pessoas até me perguntam: "Ah, você é dentista e fica mandando o povo mastigar maçã, cenoura, goiaba, coco?" Os meninos não gostam disso. Depende, porque a questão do hábito de se alimentar, Deus fez a nossa boca como um templo sagrado e o nosso corpo também. Então, a primeira coisa a gente tem que pensar assim: o que Deus quer que a gente se alimente? Não só do alimento vivo, mas do alimento das palavras. Então, decretar mesmo: olha, eu me alimento das coisas naturais e vivas que Deus nos trouxe. Eu gosto muito de planta, eu gosto muito de ervinhas, de alecrim. Eu tenho aqui no meu consultório, você passa no corredor, você vê um monte de manjericão. Eu tenho a sálvia, que é maravilhosa. Eu tenho a hora para nobres, que é uma planta que ela pode ser colocada na salada e ela é cheia de proteína. Eu faço muito chás, então assim, as plantas é algo que eu tenho muita conexão com a natureza de Deus. E quantas nossas avós tiveram mais saúde do que nós temos? Então, lembrar do que a natureza nos traz é isso o alimento vivo para nós. Então, quando falo do templo sagrado que é a boca, quando você só ingere leite, leite, leite na mamadeira, ou às vezes também muito leite, isso traz secreção para o nariz, isso entope o nariz. Essa secreção do nariz não deixa nem você respirar. Então, assim, mudar o hábito da mamadeira é uma missão minha mesmo. É tirar a mamadeira, porque a mamadeira acalma o bebê. Ela acalma a mãe também, porque não tem que... Pega a mamadeira e mama e dorme. Mas a mamadeira, ela traz uma preguiça. Ela traz um hábito que o alimento ele não é mastigado, ele é só engolido. E Deus sabe que a gente tem a hora de mastigar. E o mastigar faz com que você exercite não só a boca, mas cresça a face, cresça os músculos. Também alimente o seu cérebro, porque mastigar dos dois lados, você trabalha os dois lados do cérebro. Então, os alimentos duros, que é um hábito a ser criado desde bebê, maçã, limpa os dentes, limpar os dentes, limpa a saliva, deixa o hálito saudável. Maçã, cenoura, que é algo que faz bem para os olhos. Tudo que faz, que é durinho, ele vai exercitar e vai crescer a sua boca. Você vai até evitar de ter que usar aparelhos no futuro. Então, isso não é conversa de ortodontista, isso é conversa de Deus para as mães. Mude o hábito assim que você puder. Se você puder mudar antes de 1 ano, por que eu estou falando de 1 ano, Flávia? Não é coisa doida da cabeça, não. Os pediatras nos Estados Unidos mostram que até 1 ano de vida, o bebê ele não fala não. Não, eu não quero, eu quero, eu quero. Depois de 1 ano, ele já sabe falar o não. E essa palavra não, ela é difícil para a mãe e é difícil para os filhos. Então, a partir de 1 ano, ele já tem a autonomia de falar: não, eu quero mamar, eu quero mamar, quero mamar, quero mamar, quero mamar. Aquilo ali vira uma rotina que a mãe dá uma mamar para ele se acalmar, não é nem para ele se nutrir. Então, essa questão da alimentação saudável, tanto para as mães quanto para os filhos, cada um tem a sua. Mas ter a rotina de um hábito saudável de alimentação é a base para a saúde, para o imunológico também. Até no Por banho. exemplo, não, minha amiga aqui começou, sabe aqueles cortadores de grama? Eu falei, gente, Nossa, não, tá terrível. E é bem aqui do lado da minha casa. Mas bom. se eu for lá pra dentro, a internet não pega tão bem. Não, isso não me incomoda, é. só me chamou a atenção. Não, Mas mas eu tá falei, muito será ruim. que é daqui? Não, até pra mim, não, tá muito forte, parece que é dos dois lados. Mas, minha amiga, deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma melhorada nisso, porque tá muito alto mesmo. Mas sabe o que eu queria falar a respeito disso? Eu até anotei aqui alguns hábitos. Nossa, amiga do céu, acho que nunca esteve tão difícil. Deixa eu pôr aqui, deixa eu entrar aqui. Vamos ver aqui se vai melhorar um pouco. Vou fazer aqui segurando mesmo o telefone. Ó, melhorou, né? Melhorou demais. Melhorou um pouco. Então,
Deixa eu explicar para vocês aqui. Hoje eu fui ler um pouquinho sobre hábitos, né? E isso me fez tão bem já, que eu falei, gente, a gente vai preparar as lives e daí a gente É começa para a se nós, né? lembrar, é para nós. E há algum tempo atrás eu estudei muito sobre hábitos, porque eu queria, né, transformar os meus hábitos, e daí tem uma frase que me chama muita atenção, que fala assim, né? Uma jornada de 1.000 quilômetros, ela começa com alguns passos, com um primeiro passo. Só que a gente cria uma expectativa de querer resolver todos os problemas de uma vez. E, na verdade, a gente pode ir introduzindo isso de uma forma mais tranquila, mas todos os dias, retirando um hábito ruim, colocando um hábito bom, né? Na verdade, vai ser uma substituição de hábitos. Quanto menor a criança, mais fácil, né? E os adolescentes, como é que a gente consegue convencê-los de realmente ter uma mudança de hábitos? E meninas, eu quero que vocês fiquem aqui até o fim, porque eu listei aqui 13 hábitos que vocês podem adquirir a partir dessa live e que vão ajudar muito a ter mais energia no dia a dia. Por quê? Porque tudo que eu faço, que é de acordo com a vontade de Deus, né? Eu falo assim que hoje eu tenho uma vida onde eu quero agradar o coração de Deus. Quando eu quero agradar o coração de Deus, eu vou cuidar da minha alma, do meu corpo e do meu espírito, né? Porque tem gente que cuida demais do corpo, tem gente que cuida demais do espírito. Eu sou essa, que cuido demais do espírito e não vou muito atrás de cuidar do corpo. Mas, enfim, nós podemos mudar, nós podemos identificar aquilo que precisamos, né? Porque não é o que a gente quer. Criança, né? A gente é adulto. Então, assim, adulto faz o que é necessário. E é ele que é o responsável também por fazer o que é necessário na vida dos filhos, né? Então, depois eu vou ler para vocês esses 13 tópicos aqui de mudança de hábitos. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por exemplo, hábitos ruins que já estão instalados. Como é que a gente consegue fazer essa mudança? Flávia, inclusive a gente tem que ser congruente, né? Eu sei que o hábito de roer unha é um hábito ruim. E na minha casa, quando a gente era adolescente, eu e minha irmã, a gente tinha esse hábito. Porque o meu pai tinha. O meu pai tinha muito hábito de roer as unhas, que até feria. Então, de uma ansiedade e tudo. E eu e minha irmã, nós tínhamos, eu me lembro, na adolescência. E a minha mãe sempre foi muito cuidadosa, ficava passando aqueles esmalte da Avon com gosto ruim, porque não pode pôr pimenta, porque é proibida agora, etc. Mas assim, nós somos contra o punitivo. Mas eu passei isso na minha casa com a minha filha. E eu achei interessante, o meu marido falou assim para ela: eu vou te dar uma lixinha e você todos os dias vai lixar a unha e você vai arranhar o papai para eu ver se a sua unha tá crescendo. Eu achei isso de um amor tão grande que eu falei, foi Deus que mandou essa ideia para você, porque a gente já pensa em esmalte, às vezes os adolescentes tampam a unha com as unhas artificiais. E isso não é saudável, porque a unha foi feita, tudo bem, cada um faz, pode fazer as unhas, cada um tem a sua decisão. Mas em termos de respirar a unha, não é bom. Então é um hábito que agora eu ando falando assim, a unha, se você coloca na boca aqui, pode passar a sujeira, as bactérias. Isso é verdade. Você pode até adquirir vermes porque você rói a unha. Então, a gente tem que pensar também, não é só, vamos mudar. Tem que pensar nos benefícios. Sempre que a gente vai mudar um hábito difícil, a gente tem que ter no coração que quantas coisas boas vai ser, nós vamos mudar. A minha unha vai crescer, eu vou poder passar um esmalte, eu vou me sentir mais segura, mais confiante, porque a gente sabe que o roer unhas, ele tem a ver com o lado emocional e isso transmite uma insegurança. Então, você não pode sentir segurança? Sim, nós somos vulneráveis, eu posso passar, olha, eu estou numa fase que eu estou mais agitada, estou com algum problema maior, eu estou roendo unha. Mas o quanto é bom também a gente falar, olha, minha unha está crescendo. E às vezes, Flávia, falta até vitamina. Então, assim, a gente não pode pensar só assim, tá com problema emocional, por isso está roendo unha. Vamos olhar, porque às vezes falta alguma vitamina para a unha crescer, às vezes até o cabelo. Então, a primeira coisa eu falo com Jesus, Jesus, eu tô com esse hábito.
O importante é reconhecer e falar com ele primeiro. Eu aprendi isso com a pastora Lília. Mesmo eu sendo de uma família cristã, minha avó sempre foi católica, muito fervorosa, mas a pastora Lília foi uma bênção de Deus que apareceu no nosso consultório. E ela veio de São Paulo e falou, olha, eu vi um monte de anjo no seu consultório, eu vim tratar porque ninguém dá conta do meu filho. Eu falei, ótimo. Então, ela trouxe para a minha vida, faz 20 anos que a gente tem uma amizade, que eu me sinto como filha dela. Falo que Deus traz várias mães na nossa vida. E ela veio me ensinar tantas coisas simples de Deus. E uma das principais é o que tiver doendo meu coração, o que estiver me incomodando, o que estiver trazendo um desequilíbrio. Primeiro eu falo, pode ser com meu marido, com meus filhos, com qualquer um, com a minha secretária. Eu falo com Deus primeiro, eu falo, eu tô sentindo isso. Então é reconhecer o que você está sentindo, o que isso está te trazendo. Você pode também trazer, isso está me trazendo uma vergonha, isso está me trazendo uma tristeza, isso está me deixando nervosa. Você pode falar com ele, que ele já sabe. Mas você reconhecer, fala, me capacita para eu melhorar isso. Então, isso é um dos primeiros passos de mudar qualquer hábito na vida. Então, quando eu falo de hábito bucal, é porque ele está relacionado ao emocional e são hábitos para a nossa vida toda. E eu aprendi também com uma pessoa que me ajudou muito, que foi uma índia que apareceu e ela trabalhava muito comigo com chás, com as plantinhas. Então, eu trago sempre, eu não vou no remédio uma vez. Eu falo, olha, esse chá, eu tenho o hábito do chá diário na minha casa. Quando eles são menores, isso é mais fácil. Quando eles vão ficando adolescentes, eles já falam assim, mãe, eu não tô bom, não. Preciso de um chá. Então já é mais seco, mas o chá, ele sabe que é o que eu vou acolher ele primeiro. E é uma coisa de Deus que eu já sei, olha, o alecrim talvez é o melhor. Se há dor de garganta, eu vou com guaco. Então, assim, eu tenho várias coisas que Deus me capacitou com pessoas que me instruíram. E uma dessas foi essa índia. Ela morou 10 anos com os índios. E ela trata muito com argila, e a argila é terra. Então, ele acolhe muito o coração. Então, eu fui aprendendo com cada um que veio para minha vida. E quando eu tinha um hábito muito difícil, que era com a minha mãe, sempre fui ligada demais à minha mãe. E eu queria cuidar da minha mãe, mas eu não sou mãe dela. E a gente passa por isso. Repara, a gente tem esse negócio de querer cuidar da mãe, cuidar do pai. Primeiro, eles são os nossos pais. Então, existe uma hierarquia de Deus. Ela é a minha mãe. E cortar esse cordão umbilical é muito doído quando você vai casar, quando você vai sair, quando você tem que tomar uma decisão. Então, eu aprendi com uma mulher muito sábia, através de uma vivência que é a Byron Katie. A Byron Katie, ela tem um livro que se chama The Work. Ela é muito famosa nos Estados Unidos, ela veio algumas vezes no Brasil, mas eu tive a oportunidade de aprender como lidar com esses desafios de hábitos emocionais. Então, isso me ajudou muito e me fortaleceu muito. E no livro que eu escrevi, eu falei, é um livro que Deus me enviou. E eu sei que ele enviou de madrugada e falou, escreve. Eu falei, meu marido tá mudando, eu tô sobrecarregada. Escreve, tá bom, vamos escrever. Escrevi e falei, eu vou compartilhar, porque ele não é meu, Deus mandou para compartilhar com as mulheres, com as mães. Ele é gratuito, amiga, ou ele tem algum custo? Esse livro, por ele ser um livro, são 2 e-books e são 4 vídeos eu explicando passo a passo. Então, para retirar algum hábito ruim. Ele faz parte até da minha consulta. Quem faz a consulta comigo, eu já coloco ele dentro, porque às vezes a minha consulta demora 1 hora, Flávia. Eu tô falando com a mãe, mas a mãe é separada do pai. Só que a mãe é separada do pai, mas quem manda é a avó. Então, é um livro que pode ser lido pelo pai, pela mãe, pela avó, para me ajudar a mudar o hábito com mais facilidade. Senão a gente se desgasta querendo mudar hábito demais. Às vezes a mãe não decidiu o que quer. Porque parte do princípio, primeiro, que ela reconhece, ela fala com Deus e ela tem que decidir no coração dela. Porque se ela não decidir entre ela e Deus e essa rede de apoio, porque a gente não está sozinha não, né, Flávia? Se a gente não tiver pessoas para nos ajudar, e a gente tem que pedir ajuda. Não tem que achar que você tem que resolver tudo, não. Então, meu filho não estava concentrado na leitura, pedir ajuda para a Lisa. O meu menor estava sentindo, às vezes, falta do pai e tal. Eu falei, tem que ter música na casa. Veio uma bênção de Deus, que é a Joana. A Joana é uma menina de 20 anos.
mas que tem uma bênção de Deus de trazer a alegria de evangelizar com a música, que eu falo, ó, depois tem que fazer uma live com a Joana, porque ela canta e Deus encanta o nosso lar, é desse jeito. Amém. Então, Byron Kate é uma mulher que eu me apaixonei por ela. Ela me ensinou o método de mudar hábitos difíceis para a mulher. E eu aplico isso hoje já com as crianças de uma forma mais suave. E principalmente no bullying. Então, o método da Byron Kate é assim. Meu filho vem falar, olha, estão me falando que eu sou baixinho. O outro fala, você é gordo. O outro fala, você é negro. O outro fala, cada hora é uma coisa, né? E quem tem 2 adolescentes, você também tem adolescente, tem criança pequena, são tantos desafios que tem hora que eu falo assim, meu marido, essa semana eu vou dedicar mais para isso. Então, a Byron Kate, ela questiona, ela é um método muito simples. Ela fala e eu falo, meus filhos, é verdade que você é 100% baixinho ou gordo? Não. Isso não é uma verdade de Deus na sua vida. Então, primeira coisa, o que é que está te incomodando? 3 coisas que estão falando. Ó, me chama de tampinha. Olha, estão te falando que eu sou anão. Ah, estão falando... É verdade que você é anão? Não é verdade. Também, se o anão é mais feliz que a gente. Então, eu falo para ele, isso não é verdade. Então, tira isso dos seus pensamentos. Isso não é verdadeiro de Deus na sua vida. E outra, sua mãe é baixinha. Eu tenho 1,50 m, minha avó tem 1,45 m. Mas eu sempre tive na primeira fila. Isso me trouxe muita conexão com os meus professores. Isso me agradou muito o coração. Eu falo para eles, isso nunca me atrapalhou em nada. Mamãe teve namorados de 1,95 m. Isso não me atrapalha em nada. Então, eu trago para eles a verdade em exemplos, em situações. E a Byron Kate, ela trouxe isso assim, foi uma cura no meu coração com a minha mãe. E outro que me inspirou muito foi a Dev Trevos, que é a mesa, a experiência da mesa, de sentar na mesa. Essa é uma bênção de Deus que muda hábitos, muitos hábitos no nosso coração. Então você sabe, assim, não é só enfeitar a mesa. Não adianta enfeitar a mesa, deixar a mesa chique e não sentar. Então Deus quer que a gente traga, então assim, eu sempre trago uma planta. Eu sempre trago uma flor para o centro da mesa. E por mais que assim, meu marido hoje ele foi transferido, isso é difícil para mim. Mas Deus fala para ele ir, que vai ser bom para ele, você vai dar conta, é momentâneo. Então, às vezes a gente senta na mesa, falta. A gente sente assim, às vezes um vazio, porque ele se alimenta devagar. Ele é um equilíbrio da casa, de se alimentar devagar. Isso me emociona, porque ele ensina a gente assim. E quando ele não tá, eu pus a música, porque ele gosta muito de música, e a música alegra as crianças. Então, eu falei, vou pôr a música. Mas isso é tudo direção de Deus. Ele Amém. vai guiando, porque ele sabe que a gente vai dar conta. Verdade. Mas a gente tem que ter decisões. A gente tem que tomar decisões. E não pode procrastinar, não pode demorar. Se a gente deixa, demora, dúvida, procrastinação, tudo isso vai afastando a presença de Deus na nossa vida. E essa presença, ela tem que ser cultivada. O maior hábito que a gente tem que ter na nossa vida é o de agradecer. Amém. E o quanto tem sido difícil criar isso nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. A gratidão, eu acredito que é o hábito mais elevado que Deus tem na nossa vida. E às vezes, por poucas coisas, eles não estão gratos. Por poucas coisas, a gente, sabe, nunca tá bom. Então, assim, isso é um hábito que todo mundo precisa. O hábito de agradecer. E isso vai ser feito no culto no lar, isso vai ser feito nas pequenas coisas, que é o que você falou. Não precisa agradecer, olha, muito obrigada, eu te amo, muito obrigado. Não é a palavra, é aquela atitude que faz o seu coração. Ele está sendo grato a Deus. A primeira pessoa é a Deus. Então, assim, Flávia, compartilhar isso. O que eu finalizo no livro? Não adianta você só querer trocar um hábito por trocar. Ah, eu vou malhar porque é bom para minhas pernas. Não. Exercitar, caminhar, fortalece as suas pernas para você movimentar. E esse movimento faz um bem para sua mente, para suas ações. E isso vai trazer um bem melhor até para o seu espírito. Você vai elevar só de caminhar. Então, eu caminho todos os dias, passo o que passe. Então, são hábitos simples.
E a gente compartilhar isso, o hábito de se alimentar bem, o hábito do chá, o hábito da massagem, que minha mãe ensina com tanto amor. Às vezes eu tô cansada e um filho vai lá e faz a massagem. Às vezes eu tô cansada, tô um pouco triste, então eu vou fazer uma massagem. Então são pequenas coisas que elevam a nossa energia de Deus. Amém. Compartilhar. Para você ter uma constância de hábito, para você manter esse hábito, você tem que compartilhar com outras mulheres. E é isso que você faz. Verdade. Você E foi isso que mudou. Foi isso que mudou minha vida, esse só traz compartilhar. constância se você compartilha. Então, agradecer, vamos agradecer mais a todos nós, né? Porque isso, quanto mais você compartilha, mais você traz para o seu lar. E a Eu lembro que gratidão não quando é eu só com comecei, os pais, né? Não é só com os avós, que essa honra a família, mas com a sua equipe, a equipe que me ajuda aqui no consultório, sabe? Eu agradeço todos os dias, porque se não fosse essa equipe, eu não conseguiria equilibrar a minha vida pessoal, profissional e espiritual, para eu ter tempo de escutar o que Deus está me falando, né? exatamente. Não, e quando eu comecei, eu me lembro que assim, era o quê? Eu acho que era a quarta vez que eu estava fazendo a live, e teve um dia que eu estava cansada. E eu falei, ai, hoje eu não vou fazer, não. E meu marido falou assim, ah, eu sabia que você já ia parar. Eu sabia que você ia parar. E desde aquele dia, nunca mais eu parei. Amiga, nunca mais eu parei. Por quê? Porque eu fiz um compromisso com Deus e um compromisso com as pessoas. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu não quero vir aqui, porque às vezes a gente também fica abatida, né? Mas o Senhor, Ele tem me dado forças para... Essa semana, eu só não tenho live um dia da semana, que é amanhã, mas quinta e sexta eu tenho também. E algo que eu quero compartilhar aqui com vocês, algumas anotações que eu fiz. Meninas, pega a caneta e o papel aí, presta atenção nisso daqui que vocês precisam criar na vida de vocês. Primeiro hábito que vocês precisam criar, o hábito de Jesus na sua vida. É o seu relacionamento com Ele que vai te fazer ter hábitos melhores. Hábito da leitura. Eu era uma jornalista que eu não lia. Hoje eu leio um livro por semana praticamente. Porque eu sempre falava, não tem mais tempo. Depois que as meninas nasceram, não tem mais tempo de ler. Não tem tempo de ler, não dou conta, não dou conta. Então, quer dizer, a gente cria mentiras na nossa cabeça que vão nos afastando da mulher que Deus nos planejou para ser. Porque livros são fontes de sabedoria também, né? Mas a Bíblia é o mais importante, tá, meninas? Então, olha só, criar o hábito de Jesus na nossa vida. Como é que eu criei esse hábito? Hábito de oração e hábito de ler a palavra de Deus. O hábito de ser transformado pela palavra, tá? Criar esse hábito, ler a palavra e ver o que aquela palavra pode te transformar naquele dia em diante. Então, é você pegar a palavra de Deus e saber que você precisa gerar vida com aquela palavra. Então, se eu leio e só leio por ler, e ela não gera vida na minha vida, né, transformação na minha vida, então eu estou só lendo a palavra, eu não estou praticando a palavra, né? Terceiro hábito, criar o hábito de ter bons pensamentos e palavras sobre nós e sobre os outros. Como é importante a gente mudar os nossos pensamentos, né? Porque às vezes a gente pensa tanto coisas ruins a respeito dos nossos filhos. Tipo, a gente às vezes fica pensando, esse menino não vai dar em nada. Esse daqui tá perdido, não, eu vou investir nesse daqui, porque esse daqui vai me dar resultado, né? Então, assim, nós precisamos mudar os nossos pensamentos para mudar as nossas palavras. Então, é aquilo que eu li lá em Filipenses. É pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é justo, né? Ter olhos bons a respeito do nosso marido, ter olhos bons a respeito dos nossos filhos, né? Então, criar o hábito de ter bons pensamentos. Eu só tenho bons pensamentos quando eu penso os pensamentos de Cristo para a minha vida. Por quê? Porque, de repente, você ouviu muito na sua infância. Ah, menina, você é muito custosa. Você, nada do que você começa, você termina. E daí você foi acreditando naquilo e você acha que não vai conseguir sair desse lugar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir.
né? Criar o hábito de elogiar as pessoas. Gente, todo mundo quer receber elogio, mas ninguém quer elogiar os outros. Receber o hábito de elogiar as pessoas. Eu, no Dia das Mães agora, né? Eu falei, por exemplo, eu poderia ter só aberto a minha casa, ter feito o almoço e ter dito parabéns, né, pelo Dia das Mães. Mas o que eu fiz? Pensando em ser alguém extraordinário para Jesus. Porque Deus ama pessoas simples, mas pessoas simples podem fazer coisas extraordinárias para Jesus na simplicidade. O que eu fiz? Eu escrevi o que cada uma me ensinava como mãe. Minha cunhada, minha sobrinha, que tem 20 e poucos anos e já tem um bebê, ela também me ensina, né? Então, assim, elogiar as pessoas. Elogiar as pessoas vai só encher seu coração de alegria, porque muitas vezes nós não elogiamos porque somos orgulhosas. Então, hábito de elogiar. Outra coisa aqui, hábito de ser determinado. Ser determinado é uma escolha. Desistir também é uma escolha. Então, e eu falo assim, foi ótimo a gente fazer essa live, minha amiga, porque eu tinha me esquecido de algumas coisas, sabe? E às vezes você começa bem, mas vai parando, né? Eu comecei, né, a minha vida espiritual, fui aumentando, mas eu estou precisando cuidar da minha casa, que é o meu corpo, né? O meu corpo. Então, nós precisamos saber, né, que essa determinação, ela é uma escolha. Então, eu não faço porque eu gosto. Eu vou te falar, eu odeio ir malhar. Mas se eu falar para mim todo dia, para o meu cérebro, que eu odeio ir malhar, eu nunca vou malhar. Então, eu tenho que fazer uma mudança nesse hábito aí. Meninas, outro hábito aqui, o hábito de se movimentar. Deus, ele trabalha no movimento. E olha, foi tão interessante que esses dias atrás eu fui fazer uma caminhada, depois de muito tempo que eu não fazia, e eu estava lá rodando, né, o parque, aqui dentro do Alphaville mesmo, então só tinha eu, minha amiga e um senhor. Gente, um senhor de cabeça branca. E ele passava por nós e ele ria e falava assim, isso mesmo, meninas. Menina, eu senti o Espírito Santo naquele homem. Mas tá, eu passei por ele uma vez, ele, isso mesmo, meninas. Depois eu passei por ele de novo, daí ele, muito bem. Daí quando eu passei de novo, ele me entregou um panfleto e falou assim, olha, eu não moro aqui, meu filho que mora aqui, eu estou aqui fazendo um tratamento contra o câncer. Eu estou com câncer em tudo quanto é lugar do meu corpo. Mas eu estou aqui porque eu preciso me sentir vivo. E o Espírito Santo, ele está falando aqui através disso, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, olha só. Às vezes a gente procura, né, as coisas espirituais só dentro do nosso quarto, mas o Senhor, ele tem os recados para nos entregar, né? Então, quando nós nos movimentamos, quando a gente sai do lugar, quando a gente para de procrastinar, o Senhor age também. Hábito da felicidade, é isso que você falou, colocar uma música, ser feliz. Eu tenho falado aqui para as meninas nas lives, sabe, Paulene, que muitas vezes nossos filhos não querem servir ao nosso Deus porque eles só veem a gente triste. A gente só vê a gente triste, cabisbaixa, né? Então, assim, a gente tem que mostrar a alegria de servir a Deus. A alegria de servir a Deus. Vou falar rapidinho aqui, porque está quase acabando. O hábito de ter fé na vida diária. Que às vezes a gente fala que tem fé, tem fé, tem fé, e num problema que acontece na vida diária, a gente para com tudo. O hábito de fazer tudo com excelência para Jesus, sem esperar reconhecimento das pessoas. E o hábito de ser responsável. Olha só, esse hábito aqui fecha todos os outros, né? O hábito de ser responsável, porque eu me responsabilizo pela minha vida. Hábito de ser generoso, de parar de ter pressa e o hábito de parar de sentir pena de você. Isso é muito importante, gente, porque todas as vezes que a gente sente pena de nós mesmos, a gente se enfraquece. Coitadinha de mim. Eu não tenho tempo. Coitadinha de mim. Eu não sou prioridade para ninguém. Coitadinha de mim. Ninguém me ajuda. Coitadinha de mim, né? Então, mãe também tem muito isso, né? De fazer chantagem emocional com os filhos.
E a gente precisa parar e refletir sobre esses hábitos que estão enfraquecendo a nossa vida e os hábitos que podem fortalecer a nossa vida, né? O que que eu procuro para mim, para fortalecer? Porque quando você muda, né? A família, gente, ela é um sistema, né? A família é um sistema, é igual um móvel. Sabe aqueles móveis de bebê que você... que o bebê puxa uma peça ali, todas as outras balançam? E é exatamente isso que acontece. Então, Paulene, só para a gente encerrar, minha amiga, passa como é que essas mães têm acesso ao seu livro, Olha, no meu Instagram, onde que elas vão Paulene procurar? Cardoso, eu tenho o Instagram, Paulene Cardoso, e tem um Telegram que é mais profissional, de ortodontia, de aparelhos. Mas o Instagram lá tem um link na bio, vocês podem conhecer. Na verdade, eu escrevi esse livro, Talentos que Transformam Hábitos, que vem de um passo a passo, de como mudar os hábitos na infância. Só que Deus tocou meu coração e falou assim, você não escreveu o que Deus estava querendo te dizer de mais grandioso. E depois de 7 anos eu escrevi agora esse segundo livro que chama Novos Hábitos, um guia abençoado de Deus. E ele veio o nome Novos Hábitos em nome de Jesus, que é o que eu decreto todos os dias. Se eu quero mudar algo, eu tenho que reconhecer, clamar a Ele e agradecer. E eu tenho que visualizar esse hábito novo. Se você não visualiza com Jesus, você na prática, ali com novas atitudes, você volta para o hábito antigo. Então, esse cultivar de novos hábitos, você tem que visualizar e transformar isso em novas atitudes. E eu achei lindo você falar que Deus gosta que a gente elogia. E o elogio é da cultura da minha família. A minha mãe elogiou demais a gente em tudo. Não para a gente se achar que é melhor, mas para a gente usar do que Deus nos deu de bom, os dons que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu. E às vezes, se Ele deu muitos para uns, poucos para outros, não importa, porque o dom maior, e eu estava lendo isso ontem, Deus me mostrou, o dom maior que Ele deu para todos nós foi o dom de viver. E esse dom de viver, ele tem que ser consagrado todos os dias. E eu consagro e agradeço a Deus a sua vida, da sua família, amo suas filhas. E estou muito feliz de compartilhar. Eu falei para Deus, o que mais que o Senhor quer que eu entregue? Ele falou, às vezes só no livro, são 2 livros, mas entrega os vídeos, você ensinando. Então, sou eu o livro com uma psicopedagoga, que é a Lisa, que é a Hora de Ler, e a Joana, que é música evangelizadora. Então, eu uni Que bênção. 3 masterclass com elas para entregar. Então, tá aí para vocês. Que Deus abençoe a família de vocês e muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço, minha amiga. Falta só um minutinho. Meninas, eu vou salvar a live agora lá no meu IGTV. Vou chamar todas vocês para irem lá também no Instagram da Paulene para adquirir esse livro. É maravilhoso. E eu vou anotar algumas dessas coisas que a gente colocou lá na live e eu peço que vocês vão lá, deixem os comentários e compartilhem a live, tá bom? Compartilhe. Paulene, muito obrigada, viu? Foi bênção demais. Eu tava com saudade de você, viu? Eu também. Tô te esperando aqui. Tá bom, minha amiga. Beijo. Fica com Deus, viu? Um Tchau, beijo para meninas. todas.